Durante os 41 anos que estive no cativeiro da seita adventista do sétimo dia, de 1963 a 2004, ouvi repetidas vezes que o decreto dominical estava chegando, o qual foi visto pela profetisa Ellen White, a qual transformou em crença adventista, baseada em suas observações das Blue Laws, que desde os seus dias já existiam nos Estados Unidos da América e existem até hoje em todos ou quase todos os estados, sem quaisquer maiores implicações para os fiéis observadores do Santo Sábado. Essa onda de terror com a tal lei não tratada na Bíblia é usada pela liderança da seita e os seus falsos arautos para atemorizar seus membros e levá-los a dar mais dinheiro, engordando mais ainda seus cofres, que já recebem tanto por ano, mais de 2 bilhões de dólares no mundo, só em dízimos. Uma instituição sagrada, é verdade, mas que acabou na cruz, junto com o sacerdócio levítico, e que foi estabelecida por Deus no Monte Sinai, exclusivamente para Israel, não para nenhum outro país, não praticada, enquanto esteve em vigência, por órfãos, viúvas e estrangeiros, que não pagavam dízimo, e nem por qualquer pessoa que não fosse agricultor, pecuarista ou agropecuarista. Razão porque Jesus, quando esteve aqui, por ser carpinteiro, nunca praticou o dízimo, mesmo sendo obediente a toda a Torá, pois viveu sob o velho pacto, desde o seu nascimento até a cruz, e essas doações, na época em que o dízimo estava em vigor, eram sempre, invariavelmente sempre, em produtos do campo, nunca em dinheiro, ouro ou prata, estando isentas todas as demais profissões. Mas, infelizmente, fraudulosamente, o dízimo é cobrado pela seita até a órfãos, viúvas e estrangeiros, ferindo textos da Torá como Deuteronômio 14, versos 28 e 29, e Deuteronômio 26, verso 12, ameaçando as pessoas que não praticam o dízimo em suas comunidades de fé de serem ladrões. Isso é muito triste. Aqueles que já descobriram não estar mais em vigor o dízimo. Em recente vídeo do, entre aspas, jornalista Michelson Borges, que é bem pago pela seita para enganar, ele apresentou um vídeo intitulado Corte. Trump abraça o projeto 2025 e complementa o título, aquele que fala sobre o descanso dominical. Ele apresentou este vídeo objetivando, certamente, amedrontar seus irmãos de fé, o que, no mínimo, é desonesto e desumano. Tocado por Deus e utilizando a inteligência artificial, examinei o documento dos Estados Unidos intitulado 2025 Mandate for Leadership, com mais de 900 páginas, ou o mandato para a liderança, né? Com mais de 900 páginas em inglês, e vi que o mesmo aborda a questão do descanso no sábado, referindo-se especificamente ao Shabbat Rest, na seção que é indicada ou dedicada ao Departamento do Trabalho
e agências relacionadas. O documento, observem bem isso, lamenta a erosão desse dia de descanso ao longo do tempo. Um descanso comunitário, atribuindo-a às pressões do consumismo e do secularismo, especialmente sentida pelos trabalhadores de baixa renda. Isso está no documento. Isso implica que a ausência de um dia de descanso comum afeta negativamente as famílias e a comunidade, impedindo que desfrutem de tempo livre juntos. Note, proposta de incentivo ao descanso sabático. Isso está no documento, mencionando que esse descanso é do pôr do sol ao pôr do sol, sexta e sábado. O documento propõe uma alteração nesta lei, Fair Labor Standards Act, com a sigla FLSA. Observem, a alteração foi proposta para incentivar o descanso no sábado, através de compensação por horas extras. Aí eles dizem, não, mas sábado aqui é domingo. Na seção 18, Worker Voice and the Collective Bargaining, observem, esta passagem ela é particularmente relevante. Ela sugere que o Congresso deveria modificar a FLSA para exigir que os trabalhadores sejam pagos com uma taxa de 1,5 por hora trabalhada no, entre aspas, sabate. O documento especifica que, por padrão, esse dia, observem bem isso, seria o domingo. Note aqui a observação que vem em seguida. Isso está no documento. Exceto para empregadores que observam sinceramente o sábado, em um horário diferente, como do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. Você está observando? Nesse caso, a obrigação de pagar horas extras se aplicaria a esse período. Isso demonstra uma consciência e uma proposta para acomodar a observância do sábado, notem bem, de acordo com a definição tradicional de pôr do sol a pôr do sol. E o documento continua dizendo, para algumas tradições religiosas, que a gente sabe que são mais de 500 denominações que respeitam o santo sábado do Senhor. Você está percebendo? Portanto, a alternativa sugere que o governo deveria focar em reduzir os obstáculos para opções de trabalho e relações produtivas entre empregadores e empregados, permitindo que os indivíduos pratiquem sua religião. Notem, isso é bem diferente do que nos é anunciado, né? Nesse vídeo de Michelson Borges e em outras fontes afins. Você está percebendo? Para que os indivíduos pratiquem sua religião sem impedimentos. Note, em resumo, o documento do 2025, Mandate for Leadership, o mandato para líderes, 2025, discute o conceito de descanso sabático como parte da tradição
e os Estados Unidos têm muitos judeus, e judeus riquíssimos e influentes, a tradição judaico-cristã, note aqui, e lamenta a sua erosão, o desgaste desse dia, e propõe uma medida legislativa para incentivá-lo. Percebe? De forma notável, ao sugerir a alteração desta Fair Labor Standards Act, ou FLSA, o documento menciona explicitamente a observância do sábado em períodos específicos, como do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol do sábado, para empregadores que seguem essa prática religiosa. Você está percebendo isso? No entanto, também apresenta uma visão alternativa que questiona a extensão da intervenção. Uma intervenção governamental nesse tipo de observância religiosa, focando mais na remoção de barreiras à liberdade religiosa individual do que na criação de incentivos financeiros. Você está percebendo que há uma discrepância entre o que é anunciado para assustar os membros e para que esses deem mais dinheiro à igreja e aquilo que o documento de fato apresenta. Em resumo, o texto não obriga o descanso dominical, nem impõe trabalho no sábado. Isso aqui derruba tudo que está sendo anunciado. Reconhece diferentes dias de observância religiosa, incluindo sexta-feira ao pôr do sol até sábado ao pôr do sol, o sábado bíblico. Observou? A proposta seria pagar 50% a mais, hora e meia, para quem trabalhar no seu dia sagrado. Mas isso vai depender da pessoa, ela vai optar ou não por isso, não é uma obrigatoriedade, entende? Respeitando a escolha religiosa do indivíduo ou do empregador. Percebe? O projeto 2025 não propõe nenhuma lei dominical ou obrigatoriedade de violar o sábado. Pelo contrário, o texto do projeto 2025 reconhece o direito de observância sabática e inclui uma salvaguarda explícita para sabatistas. No mundo, como já falei, são mais de 500 denominações, e não só a adventista e os judeus, que respeitam o santo sábado do Senhor, como ensinam fraudulosamente. Isso é muito grave. Agora notem um documento com mais de 900 páginas, o termo Sunday, ou domingo, dia do sol, aparece apenas uma vez em todo o documento, que é o Mandate for Leadership 2025, The Conservative Promise, né? Uma promessa de conservação. Essa única menção ocorre no mesmo trecho da seção Sabbath Rest, que fala do descanso sabático, página 589. Está no contexto da proposta de descanso sabático, não como imposição dominical. O texto reconhece e respeita o sábado bíblico, está posto no documento, que vai da sexta ao pôr do sol até o sábado ao pôr do sol, e não impõe
o domingo como dia obrigatório de descanso. Na palavra de Deus, meus amados, a mentira e o engano são vistos como pecados graves. Em Levíticos 19, na Torá, versos de 11 a 13, nós lemos que nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Provérbios 12, verso 22, fala que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Louvado seja Deus por isso. No Novo Testamento, em Efésios, capítulo 4, verso 25, nós lemos: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 6, o apóstolo Paulo, cheio do precioso Espírito Santo de Deus, ele escreveu: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é o vingador de todas essas coisas. Como também antes, ele escreveu: vô-lo dissemos e testificamos. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, meu amigo, minha amiga, enganar o irmão é considerado não apenas um pecado social, mas uma ofensa direta contra Deus, porque ele é um Deus de verdade e de justiça. A Bíblia ensina que quem engana o próximo colhe as consequências espirituais e morais desse ato. Em Gálatas, capítulo 6, verso 7, nós lemos: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Que o Deus verdadeiro, Deus único, Yahvé, o Todo-Poderoso, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos conserve leais a eles e à sua santa e eterna lei, lavados pelo sangue puro do Senhor Jesus, o Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Aleluias. Deus seja louvado.